Na religião da humanidade, Augusto Conte ele chegou a ser até irônico em colocar o que não pode ser mexido como aquilo que mais muda constantemente na natureza, a ciência, não é? Então, ele coloca como dogma da religião da humanidade a ciência, que está sempre evoluindo, sempre se modificando, né? E ele cria um encadeamento de todas as ciências que ele chama de síntese subjetiva. Ela liga o racional ao emocional, ela liga o concreto ao abstrato, dentro dessa grande parábola que são todas as ciências. Em resumo, não deixa de ser uma ideia bem atual. Alguns anos atrás eu dei uma palestra os doutorandos da medicina da URGS. E aí uma professora me chamou, e era a formatura deles, e uma professora me chamou, eu disse, vou chamar agora o Herman, o guardião do tempo positivista, o último em atividade do planeta. Aí uma professora pediu a palavra e disse, eu vou contestar a senhora. Não é o último em atividade do planeta, porque toda a universidade é um templo positivista. E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque eu parei parando para pensar, realmente, o que tem uma universidade? As ciências, o conhecimento e a arte. Né? É realmente o que tem de mais elevado, né, no conhecimento humano. Né? Então, vai me um motivo de muito orgulho. E o dogma é o conhecimento mais concreto e demonstrável, que é a lógica, né? E o mais útil para o ser humano, talvez, né? na tomada de decisões, por exemplo. Né? Depois vem a cosmologia, que é mais evoluída que a astronomia. Né? A astronomia ela é suficiente, nomear os astros. Cosmologia, entender o cosmos, é bem mais, né, complexo. Né? Vem a cosmologia, a biologia, né, estudo da vida. E aí já vamos entrar num terreno movediço, né? Já tem uma interface, a biologia já é uma interface entre o exato e o humano, né? Digamos, o mais subjetivo, o mais abstrato seria, né? Então a biologia, aí entramos num terreno movediço, úmido, que é a sociologia, que nós não dominamos as variáveis, então nunca vamos chegar a um resultado exato, nós vamos chegar sempre a uma aproximação, né? Mas nunca a um resultado exato. Muito embora tenham leis sociológicas, né, ligadas ao comportamento do homem em sociedade, do ser humano em sociedade. Depois tem a moral. A moral, sim, ela é realmente o aspecto mais individual. Ela vem do mais simples, genérico, coletivo, ao mais complexo, relativo e individual. A moral, ela oscila de ser humano para ser humano. A moral coletiva tem, mas também tem a moral individual, que era chamada por psicologia individual. Por Augusto Conte também foi chamada de psicologia individual. Psicologia também é um neologismo kantiano, a palavra psicologia. Assim como sociologia também. Conte também trouxe a palavra sociologia. Então o dogma da religião da humanidade é um dogma demonstrável. As pessoas vão aceitar o dogma da nossa doutrina não pela emoção, ou pela imposição, ou por tradição, mas pela sua inteligência. Ele vai passar no filtro da inteligência, né, do praticante da religião da humanidade. Isso é importante. A fé inteligível, a fé demonstrável. Né? Não é uma fé que tu confia num terceiro conhecedor, né, desses mistérios, mas tu vivencia essa fé. Já tem uma nova ciência que ela não é bem exata, não é bem científica, que é a conscienciologia, muito bonita, do Valdo Vieira. Mas ele diz algumas coisas interessantes, por favor. Esse dogma aí seria um tom de ironia. Não é uma ironia. Ele soa como uma ironia, porque o que quer dizer a palavra dogma? Aquilo que não pode ser mexido, aquilo que é pétreo. E Conte tira, né, informações que vieram de profecias, de revelações, de coisas herméticas, que só aquele iluminado sabia, revelava ao grupo. Isso é muito perigoso, né? E ele tira isso e coloca justamente no dogma aquilo que é mais mutável, que é o conhecimento da natureza. A cada passo que nós damos, tudo muda. Né? Ao final da nossa conversa, talvez já tenha sido descoberto mais um planeta, mais um elemento químico, modificado uma lei. Né? Então, ele ironicamente ou inteligentemente coloca como dogma aquilo que
confiável e não aquilo que é uma tradição. É a mesma comparação do direito positivo para o direito consuetudinário. Alguém aqui da área do direito? Então vocês conhecem bem, né, essa comparação do direito consuetutivo para o positivo. O consuetutivo é baseado na tradição, né, nos costumes. O positivo é baseado na ciência, nos fatos, na observação. Nós somos uma doutrina positiva, segundo o direito é positivo. Só na Inglaterra, se não me engano, que ainda existe o direito consuetudinário, baseado na tradição. Então, onde trouxe um novo paradigma para o pensamento ocidental. Uma doutrina religiosa que guarda o conhecimento científico, sociológico. Então, o dogma é o que nós sabemos. Agora vem um outro aspecto da psique humana, que nós sentimos. O culto é o sentimento humano. As artes, elas são importantíssimas. A maior ferramenta que o ser humano desenvolveu para armazenar o sentimento foram as artes. Escutando uma melodia de Chopin, nós escutamos as lágrimas por alguém que já não vive entre nós há muitas décadas. Já mais, acho que não chega a um século, né? Mas, enfim, né? Então, essa emoção armazenada naquelas chaves que ele combinou de notas musicais mexem com alguma energia que nos toca, né? Então, isso é o poder mágico da arte, né? Trabalhar, armazenar o sentimento, a emoção humana, transferir para outras gerações. Então, ele coloca como culto, nós devemos cultuar o belo, as artes, né? Isso é um conceito bem clássico, né? Para eles, o belo era o esplendor do bem. Né? Então, as coisas tinham que ser harmoniosas, belas, iluminadas, proporcionais, né? Toda essa ideia, né? Simbólicas. Mas sempre é bom revisitar esse conhecimento. Né? Hoje está muito caótica a arte, muito questionável, dúbia, mas é interessante, né? Ter uma referência na arte clássica. Né? Importante isso. Então, nós já temos o que nós sabemos e o que nós sentimos. O que falta? Ou vamos inverter a ordem, o que nós sentimos e o que nós sabemos. É mais importante o que nós sentimos. O conhecimento existe para servir ao sentimento. Isso é uma lei kantiana, e não o contrário. Então, nós sabemos o que nós sentimos, como nós vamos agir. O regime é a ação. Essas são as três forças mais importantes da psique humana, né? O que nós sabemos, o que nós sentimos, como nós vamos agir. O que nós sentimos primeiro. O regime. O que é o regime? A indústria. A indústria orientada pela moral. Nós podemos extrair a madeira para fazer uma cadeira. Nós não podemos destruir uma mata nativa, não podemos extinguir uma espécie rara. Aí a moral falhou na indústria. Podemos beneficiar o couro. Talvez, hoje ainda é permitido. Daqui a pouco talvez já vão falar já estão falando em abolicionismo animal. Né? Talvez as gerações do futuro vão achar abominável. Nós comíamos carne de um boi, quase um ser humano. Então isso aí muda muito, né? A moral muda com o tempo. Mas hoje ainda se utiliza o couro, tá? Então, tu pode beneficiar o couro no curtume, mas tu não pode contaminar a água, não pode poluir o solo com aquele curtume. Aí a moral falhou na indústria. Muito simples. A moral tem que orientar a indústria. Na política é a mesma coisa. Tu pode derrotar um adversário numa eleição. Mas tu não pode impor morte, perseguição, tortura, sofrimento. Aí a moral falhou na política. Quando a moral falha na política, ocorrem os genocídios, ocorrem, não é, as barbáries. Então a moral tem que estar sempre presente na indústria e na política, para criar essa civilização positiva do futuro. Essa é a ideia, não é? Temos 10 minutos ainda. Vou falar do calendário já na prédica, então o calendário eu não vou abordar agora ainda. Eu vou deixar esses 10 minutos para alguma dúvida, alguma questão, alguma curiosidade. Nós não fizemos as apresentações, vamos fazer uma rodada de apresentações, acho muito interessante nos conhecermos um pouco, né? Pode começar por aqui? Eu sou o Fábio, sou do Rio de Janeiro, estamos então em Porto Alegre. Eu não sabia aqui do local, eu conheci. Estive no Rio em novembro. Que inauguramos o templo da Rua Benjamin Constant. Acho que eu lá, acho que foi outubro. Fizemos a primeira prédica depois da restauração. Ah, que bom! Aquele prédio tão bonito, estava tão maltratado. Está sendo reativado aos poucos, né? Fizemos um tour lá. Que bom! O Rio Antigo com o André. Sim, o André é muito querido. Museu, sim, do Museu
Museu da República. Ele é um abnegado, né, pela cultura, né? Sim, É um guia turístico do Rio de Janeiro, que ele é museólogo, e ele leva os visitantes lá na igreja, no Museu da República. Quando forem ao Rio, não deixem de procurar o André Angulo. Exatamente. Ele é excelente a visita. Nota 10. Nota 10, né? Excelente. Muito obrigado. E vocês, por gentileza, esse casal simpático? Sou Marcelo, sou professor de História. Eu tenho uma simpatia com o positivismo pela questão assim, eu vi o senhor falar ali que o senhor foi agnóstico e ateu, e então seria um próximo passo positivo, né? Mas assim, em última instância, o positivismo é ateísta. É complexo esse tema. Tem vertentes que pensam de uma forma, até os dias de hoje temos membros que pensam de uma forma, outros de outra, e ele até pode parecer ateísta. Mas vamos fazer uma reflexão rápida, né? Vamos para a cosmologia. Nós ocupamos um planeta anão, dentro de uma galáxia pequena, de um sistema solar minúsculo. Existem milhões de galáxias, bilhões, trilhões, quintilhões de planetas, não sei o número exato. Não seria muita pretensão do ser humano ele afirmar categoricamente que ele é a única, que ele conhece a única inteligência confiável do planeta, não é? Ou que deva ser seguida, não é? A questão da teleologia um pouco é isso, não é? Então, o ateísmo da mesma forma. Não é muita pretensão um ser humano dizer que ele afirma categoricamente que não existe nenhum outro tipo de inteligência, né, que não seja a dele. Eu acho um pouco egoísta isso, eu acho um pouco pretensioso e sem base, infundado. Não é? Baseado em quê? Né? A física quântica já mostra que as leis da física elas já não valem mais dependendo da distância, da pressão, da temperatura, né? Então, a luz se curva, o tempo dilata, então nós não podemos afirmar categoricamente nada, né, na verdade, ainda estamos gatinhando nesse entendimento. Então, a cosmologia ela abre uma janela para possibilidades, não dizendo que existe esse senhor lá em cima nos comandando, né? Mas pode existir algum tipo de inteligência em alguma dimensão, em alguma frequência que nós não conhecemos, não entendemos, não estamos preparados, né? Dentro da cultura hermética judaica tem uma palavra que eu acho muito respeitável. Eles chamam essa ideia de Deus de o impronunciável, aquilo que não pode ser dito, não pode ser manifestado, de tão sublime, de tão elevado que é. Eu coloco a minha visão um pouco dentro dessa linha. É ininteligível, é imensurável, é impronunciável. E ele diz, inclusive, que não se pode conhecer o nome de Deus por isso, porque a partir do momento em que ele se torna conhecido, ele pode ser controlado, ele pode ser aprisionado e utilizado. Exatamente, perfeito complemento, exatamente. Então nós temos que atentar mais, tem uma palavra que eu adoro, que tem um mestre que vem aqui que ele introduziu essa palavra aqui que eu não conhecia, o inefável. Coisas que são inefáveis, inatingíveis. Né? Os maçons gostam muito de falar os insondáveis mistérios do Gadu, o grande arquiteto do universo. Então chega um ponto que qualquer doutrina vai reconhecer, né, fora as fundamentalistas, que é inefável, que não tem como ir além. Então se nós não temos como ir além, como é que nós podemos afirmar que não existe? Né? Então é complicado, o ateísmo é complicado. Aí vem um passo seguinte, que é o agnosticismo. Por muito tempo era muito bonito se dizer, não, eu sou agnóstico. A é uma negação, gnose é conhecimento. Tu simplesmente está dizendo que tu não tem conhecimento. Mas tu não pode fazer do desconhecimento uma doutrina. A doutrina do desconhecimento, de dizer que não sabe, da dúvida, né? Não pode. Então o positivo não, nós sabemos até aqui. Quem sabe o ano que vem, quem sabe a semana que vem, nós teremos alguns metros a mais, né, de conhecimento. Quem sabe daqui a uma década nós avançaremos mais um pouquinho. Quando destruíram o laboratório do padre Landel de Moura aqui na igreja do Rosário e agrediram ele, foi porque acusaram que ele tinha uma caixinha preta que ele falava com o diabo. E ele estava inventando o rádio. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas questões, né? Conhecimento, de validade. A ciência é confiável, é bom seguirmos o caminho da ciência.
E o positivo é isso, ele não deixa de ser um pouco agnóstico. Mas só dizer que é agnóstico é insuficiente. Como é que eu posso criar um culto ao não sei? Um culto ao desconhecido? Melhor criar um culto à busca, né? Vamos ser positivos, vamos buscar, né? Evoluir, seja filosoficamente, cientificamente, tecnologicamente. Né? Pessoal, acho que estou na hora da prédica aqui. Não me leve a mal. Não, ainda temos 4 minutos.